Amém. Fazendo um comentário aqui sobre esse rumo que a política vai tomar, agora após a morte do Eduardo Campos, nesse acidente terrível que ocorreu, terrível. E agora todo mundo está falando sobre quem assumirá o cargo dele, o lugar dele. Bom, se por acaso um presidente morresse hoje, por acaso um presidente da República morresse hoje, quem ficaria no lugar do presidente? O vice, não é verdade? O vice. Foi em 85, quando o Tancredo Neves morreu por morte natural, parece, não sei. Quem ficou no lugar dele foi o vice dele, parece. Então, a ordem das coisas é ficar o vice. Morreu, para que serve um vice? Para que serve um vice? Justamente para quando se acontecer alguma coisa ao presidente, o vice vem ocupar o cargo. Para isso é que serve o vice, né? Se acontecer, ele vem assumir a responsabilidade. Ele escolheu a Marina, então, com certeza, é ela que tem que ocupar o cargo dele. Com certeza. Não colocar um outro no lugar. Não tem sentido, não tem lógica. Porque, como eu disse, se morresse um presidente da República hoje, num acidente, um presidente já eleito, se por acaso ele já fosse presidente, vamos imaginar, se por acaso ele já fosse um presidente da República e ele morresse nesse papel, nesse cargo como presidente, quem assumiria o cargo? Indiscutivelmente a Marina, a vice dele, assumiria o cargo dele. Não é verdade? Assumiria aí o cargo dele. É mais do que justo, mais do que justo. Agora vai ser injusto, uma prática injusta se colocar um outro nome no lugar da Marina. Até porque ela vai aí seguir o mesmo rumo, o mesmo caminho que ela vai. A tarefa ficou para ela, a responsabilidade que era dele passou tudo para as costas dela. Tá tudo agora nas costas dela. Ele deixou para ela a responsabilidade. Ele foi embora, ele já partiu, ele já não faz parte mais desse mundo. Pelos motivos quais só Deus sabe explicar e mais ninguém. Chegou a hora dele. Quando chega a hora, só lamentamos porque foi assim uma morte que a gente não deseja para ninguém. Uma explosão. Mas a lógica, a justiça é que a Marina assuma a responsabilidade, a tarefa do seu. É para isso que serve um vice. Um vice. Não só para quando uma pessoa morre, não. Por acaso, se ele fosse para um outro país, ou um vice, ou não desse para ele. Ele vai lá, você é meu vice, vai lá, você vai assumir esse papel. O vice é para ajudar o candidato, não é verdade? Justamente para essas coisas aí. Porque ele já foi, ele já não está mais entre nós. Com relação ao depoimento do Lula, acabei de ver aqui, nós sabemos que o Eduardo Campos, ele era da esquerda. Ou seja, ele ia fazer uma revolução no Brasil, ele ia fazer uma reforma que era totalmente oposto à reforma que está acontecendo com o PT aqui no Brasil. Ele ia seguir um outro caminho, ele era da esquerda, o PT está na direita e o Eduardo na esquerda. São dois caminhos totalmente diferentes, eles já não andavam mais juntos, eles não eram mais companheiros, coisa do passado. O Eduardo rompeu, e agora ele queria fazer uma outra reforma no Brasil, ele queria reformar o Brasil, ele queria fazer uma revolução, ele queria
porque no pensamento dele já não dava mais para continuar com a administração do PT. Já ele não estava mais concordando com a administração do PT. Então, depois, eles não eram, eles não tinham o mesmo pensamento, eles não tinham a mesma ideologia, não tinham. Eles poderiam até ter tido no passado, mas o Eduardo Campos rompeu com o PT e agora ele queria aí o cargo maior, porque ele, no papel de presidente da República, no cargo de presidência da República, ele teria todas as possibilidades, ele teria a chave, ele teria o poder em suas mãos para fazer aquilo, a reforma que ele achava o melhor para o Brasil. Porque ele acha que o PT, as reformas que o PT fez, algumas coisas ele ia deixar, algumas coisas ele ia melhorar, ele ia modificar, ele ia, enfim, mas ele ia fazer uma reforma muito grande, porque não estava mais dando continuar, ele não, tá entendendo? Essa é a realidade dos fatos. Realidade dos fatos. Tá entendendo? É a realidade dos fatos. Ele rompeu com o partido, tanto é que ele foi até criticado. Na última entrevista que ele deu à Poeta, ele, o senhor fez tanto tempo sobre o partido do PT, agora o senhor sai. Por quê? Porque ele queria um outro caminho. Ele era da esquerda, ele queria um outro caminho. O partido dele, o partido no qual ele representa, quer um outro caminho para o Brasil. Agora, nós não sabemos se esse caminho que eles querem para o Brasil é melhor do que o caminho que o PT quer para o Brasil. Nessas propostas que o PT tem para o futuro do Brasil, por isso que é importante nós vermos essas entrevistas, é importante nós analisarmos, estudarmos as propostas dos partidos, do Aécio Neves, do PT, da Marina agora e do Pastor, para a gente ver qual é a proposta melhor, o que eles têm de fazer melhor para a vida do brasileiro, na área da educação, na área da saúde, do transporte. O PT já está desde 2002 no poder. Desde 2000 nós elegemos, eu votei no PT em 2002. A minha professora de religião, ela me convenceu, ela gostava muito do PT, desde eu tinha 13 anos, ela já... Enfim, e eu votei em 2002 no PT, no Lula. Depois eu votei na Dilma em 2010. Eu votei na Dilma em 2010. Só que hoje eu não voto mais, porque eu vejo que realmente as reformas que eles fizeram, a violência tem aumentado. Vamos falar a realidade. A violência, como o Eduardo falou, a violência está aumentando no Brasil. Muito assalto, muito roubo, muita mentira. Tá entendendo? A educação, muito fraude, muito corrupção. Na minha opinião, por causa dessa corrupção do mensalão que houve e que todos foram presos, esse escândalo que houve no mensalão, já são motivos de sobra que nós não devemos votar mais no Partido dos Trabalhadores. Porque o trabalho que eles fizeram foram descobertos. Os seus principais líderes foram todos pegos, foram denunciados, houve aquela guerra, houve aquela coisa, foram presos. Então, eu já bato na tecla. Esse é o principal motivo pelo qual o Brasil já não poderia mais votar no PT. Esse mensalão aí não me deixa mentir. Então, essas corrupções todinhas fizeram com que o Eduardo Campos, com certeza, tomasse um outro rumo. Um outro rumo. Ele não estava mais concordando com as reformas do PT e com a revolução, com as propostas do partido. Ele não estava mais. Então, é isso que a gente tem que ver. Eles queriam mudar o Brasil. Agora, Deus é que o povo é que vai decidir. O povo quer continuar com a administração do PT, vai votar no PT.
Quer continuar com as reformas do PT? Vai votar no PT. Quer continuar do jeito que está? Vai, porque não vai. Ele falou na última entrevista dele, que ele deu para o Jornal Nacional, que eu assisti na terça-feira, ele disse que está lá na gaveta da presidente Dilma, ela tem guardado lá na gaveta dela, que depois das eleições ela vai ser eleita, porque as pesquisas estão dizendo que ela vai ser eleita com 10 milhões de votos, 20 milhões de votos, ela vai aumentar a energia, ela vai aumentar algumas coisas, aí ela vai aumentar. Para o brasileiro vai pagar mais caro, né? E ele também falou que o salário do brasileiro não estava mais dando para o final do mês. E é verdade mesmo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a realidade é que o Eduardo Campos, ele queria um outro rumo para o Brasil, ele queria fazer uma outra reforma, ele tinha uma outra maneira de governar o Brasil, e essa outra maneira foi interrompida. Ele ia fazer, ele era o líder, o presidente, ele ia fazer, como se ele ganhasse a eleição, se ele fosse eleito pelo povo brasileiro, ele estaria em terceiro lugar. Por mais que ele não fosse, mas o fato de ele teria até ele chegar lá, ele ia lutar até ele chegar lá, ele ia mudar o Brasil. Ele ia mudar. Agora nós sabemos as mudanças que ele ia fazer, as reformas que ele ia fazer, eram boas ou ruins. Isso aí só a gente ia ver no futuro. O fato é que agora a gente vota em quem? Eu vou votar no pastor. No pastor que vai, evangélico, que teme a Deus. Eu vou votar numa pessoa que teme a Deus de verdade. Amém? Então, a gente quer o melhor para o Brasil. Há toda essa guerra pelo poder aí. O povo brasileiro é que vai decidir. O povo brasileiro é que vai decidir no dia 5 de outubro quem será o PT está aí na preferência. Se tá, todo mundo está concordando com a administração dele, com a reforma, todo mundo está concordando com o poder, enfim, todo mundo está. Eu acho que temos que mudar. Porque está tendo muita reclamação, está tendo muita coisa ruim no Brasil, tem que mudar. Se existe um voto, ele falou, se você acha, se existe o voto, se existe candidato é porque dá o dizer, não, pessoas mais inteligentes do que a gente. Pessoas que têm mais capacidade do que a gente. Pessoas que sobressaem para resolver isso. Por isso que existe o voto, existe a eleição. A gente vê as propostas que eles têm, a gente vê qual é o melhor, enfim, etc, etc, etc. Qual o que está mais preparado para governar uma nação como esta? O chefe das nações. Quem Deus tem preparado para ser o chefe? O chefe das nações. Quem Deus levantou do pó? Porque Deus é que levanta o homem do pó e coloca como chefe das nações. Isso está bem claro. Isso aí está bem claro. É Deus, o Criador dos céus e da terra, é que permite. Tudo que acontece nesse mundo é com a permissão de Deus. Se Deus resolveu levá-lo, chegou a hora, enfim, amém, glória a Deus. Só não resta agora ficar aqui na terra pedindo, Deus, o que será de nós? Esses homens estão aí prometendo melhorias, prometendo reformas, prometendo que vai, através do poder, da administração, de um voto de confiança, eles vão 4 anos melhorar a vida do brasileiro. E aí nós perguntamos de Deus, Deus, quem será? Só Deus é que sabe. Dando sabedoria a este povo, para esse povo ver as entrevistas, ver os debates, ver aí, porque são 4 anos, um país na mão de homens de um partido. E é eles que levam o Brasil, é eles que fazem o Brasil andar. Com a ajuda de Deus, é claro.
Com a ajuda de Deus, porque tudo é com a ajuda de Deus. Tudo é com a ajuda de Deus. Não adianta deixar Deus em último lugar, colocar Deus de escanteio, porque tudo que acontece nessa terra, Deus sabe, Deus conhece. Amém? E o lógico é colocar essa Marina como, a lógica é colocar ela como a sucessora dele. É a lógica, não tem dúvida, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Etc, etc, etc.